meus amores, tudo bem? Vamos continuar nossa aula de hoje. É nessa aula que a gente vai tentar fechar o sistema locomotor. Então, vamos só relembrar a trajetória que a gente fez até chegar aqui. Desculpa. A gente fez uma aula de sistema esquelético, uma aula de sistema muscular e a aula de sistema articular, parte 1, que foi a aula da semana passada, onde a gente falou das duas articulações não móveis, né, e articulações semimóveis. E hoje a gente vai falar, a gente vai fechar na última parte de articulação, para a gente tentar fechar esse assunto do sistema locomotor. E a articulação que a gente vai falar hoje é a articulação sinovial. É a articulação que é a mais encontrada no nosso corpo, pelo simples fato dela tratar de movimentos amplos, né? A gente sabe que a gente consegue fazer vários tipos de movimento e é através da articulação sinovial que a gente consegue fazer a maioria desses movimentos. Então, é a articulação mais encontrada no nosso corpo. E o que é que acontece na articulação sinovial? A gente viu no início da aula que a articulação é o encontro de dois ossos ou ligamento, né, de dois ossos, as juntas. E aí, o que é que acontece? Quando eu tenho dois ossos que se encontram, aqui nesse meio, tá, eu tenho uma cápsula articular. E o que é que essa cápsula articular traz? Ela traz o líquido sinovial, né, que o líquido sinovial vai ser trabalhado como um lubrificante. Por quê? Imagina que eu tenho dois ossos e eu não tenho nada entre eles. Eu tenho dois ossos que se encontram e não tenho nada entre eles. Então, vai ficar bem mais trabalhoso o deslocamento desse músculo, sem falar desse osso, desculpa. Sem falar no desgaste que esse osso vai ter que fazer, tá? Então, a partir do momento que eu tenho um líquido, tipo um lubrificante, né? Quando a gente vamos imaginar que a gente passou um hidratante aqui, vai ficar bem mais fácil, né, de fazer os movimentos, né? O osso vai deslizar um pelo outro. Então, o líquido sinovial é basicamente para isso, para lubrificar o osso e conseguir fazer movimentos de uma forma mais fácil, tá? Então, vamos começar a classificar. Quando eu falo de articulação sinovial, de movimentos amplos, eu falo de 3 tipos de classificação. Eu vou ter a classificação uniaxial, eu vou ter a biaxial e a triaxial. E aí a gente vai ver cada uma, do mesmo jeito que nós vimos as outras. Cada dessas classificações eu tenho mais ramificações. Então, a gente vai ver de um por um para tentar entender, tá certo? Tá, então bora lá. Quando a gente fala de articulação monoaxial, que é a primeira que a gente vai falar, é uma articulação que ela só tem um grau de liberdade. Quando ela só permite fazer um movimento, tá? E é um movimento de flexão e extensão. Eu flexiono e estendo, eu flexiono e estendo, tá certo? E só faz esse movimento. E aí, a gente vai classificar em 2 tipos. A classificação sinovial Gingling. O que é essa articulação Gingling? É uma articulação que tem efeito dobradiça de porta, que abre e fecha, tá? Então, eu tenho, exemplo, as minhas falanges, né, os dedos, e eu tenho também o cotovelo, porque o cotovelo ele só permite fazer esse movimento. Ninguém consegue fazer outro tipo de movimento com o cotovelo, tá certo? Então, essa região aqui é uma articulação sinovial monoaxial Gingling. E o segundo tipo de articulação monoaxial é a articulação trocoide, tá? E essa articulação acontece quando ela é em torno de um anel, quando ela tem 2 partes em torno de um anel. E aonde é a única parte que tem no nosso corpo? Nas nossas primeiras vértebras, tá? Logo aqui abaixo do pescoço. Então, a nossa primeira e a segunda vértebra, elas vão ter esse movimento, porque ela tem um anel, né, que conecta o nosso pescoço, a nossa cabeça, ao nosso tronco, tá? Então, as duas, elas são ligadas e entre elas existe um anel que permite fazer esse movimento. Então, a primeira do pescoço, tá? E a primeira do tronco, elas são ligadas pra gente permitir fazer esse movimento, tá ok? Então, aí a gente já fecha a articulação monoaxial. E aí, quando a gente vai para a segunda parte, a gente vai para uma articulação biaxial, quando ela permite 2 graus de liberdade. E aí eu consigo fazer 2 tipos de movimento: flexão, extensão, abdução e adução,
tá? Que são esses movimentos, ó. Eu consigo girar para um lado e consigo girar para o outro. E o de flexão e extensão, tá certo? Então, eu consigo realizar dois tipos de movimento. E aí, a gente vai ter a primeira articulação, que é a articulação condilar. Então, a gente vai chamar articulação sinovial, biaxial condilar, tá? Que é a articulação que permite todo esse movimento de rotação, tá? Que vai ser a articulação do pulso. Ó, no pulso eu consigo flexionar, estender, fazer adução e abdução. De um lado, do outro. Tá certo? E a outra, né, é quando eu tenho um convexo só pra ele. E é aqui, ó, a articulação do polegar, né? Eu consigo estender, flexionar. E eu consigo, ó, rodar esse polegar, coisa que eu não consigo, eu não tenho. Eu mexo o dedo, mas eu não mexo esse convexo aqui, tá vendo? Esse ossinho aqui. Aqui eu mexo o dedo, mas aqui eu consigo girar, ó, o movimento, todo o meu polegar, tá certo? Então, quando eu falo de articulação biaxial, eu falo de dois tipos. Condilar, que é a articulação do pulso, e a selar, que eu esqueci de falar, que é a articulação do polegar. Por quê? Porque essas duas articulações, elas são bem parecidas, são a mesma coisa. São ossos que a gente consegue fazer dois tipos de movimento. O que é que vai diferenciar? Porque o polegar, eu tenho um osso, uma conexão. Então, eu tenho esse ossinho aqui, não sei se dá pra ver, esse ossinho aqui, que faz essa conexão, que eu vou chamar de convexo, tá certo? Mas os dois são bem parecidos. Então, eu tenho um condilar do pulso e tenho a selar, que é a do polegar, tá? E aí, pra gente ver a última parte de articulação, a gente vai para a articulação triaxial, né? Então, a articulação que permite três tipos de movimento: flexão, extensão, adução e abdução. E rotação, tá certo? Então, eu vou ter um osso que ele tem na cápsula articular todo esse movimento de rotação, tá? E quando eu falo de articulação triaxial, eu só posso falar de um tipo, que é a articulação esferoideia. Só vai ter essa, tá certo? Então, se eu tenho um osso que ele tem flexão, extensão, adução, abdução e rotação, eu vou ter apenas esferoideia. E eu só tenho duas partes do nosso corpo. O ombro, né? Essa ligação do ombro aqui, e eu tenho a ligação do nosso quadril. Por quê? Porque, ó, eu consigo fazer flexão, abdução. Eita, desculpa. Flexão, extensão. Tá certo? Eu consigo, ó, rodar. Eu tenho todo esse movimento no meu ombro, tá? E a mesma coisa a gente consegue fazer com o quadril. Então, quando a gente fala de uma articulação de três tipos de de 3 graus de liberdade, eu só posso falar de esferoideia. E quando eu falo de esferoideia, é uma articulação, ó, esferoideia, esfera. Então, remete a uma rotação. E eu só tenho esse osso e o osso do quadril dessa forma. Então, é isso, gente. Nosso assunto é basicamente esse, tá? Vamos fazer aqui só pra gente conseguir relembrar. Quando eu falo de articulação sinovial, eu falo de uma articulação de movimento, bem rápido. A primeira é a articulação monoaxial, que só permite um movimento. Qual movimento é esse? Flexão e extensão, aonde acontece agínglimo, que é o efeito dobradiça no cotovelo, né? E só acontece nas minhas duas primeiras vértebras, que é para fazer o ligamento do pescoço. Articulação sinovial biaxial. Então, eu vou ter aí 2 graus de movimento: flexão, extensão, adução e abdução, tá? E aí eu vou ter pulso, articulação do pulso, que eu vou chamar de condilar, tá? E a articulação do polegar, que eu vou chamar de selar. E a terceira, que é a triaxial, é uma articulação que permite todos os outros 4, mais a rotação, tá certo? E eu só vou ter essa articulação esferoideia, que eu só vou encontrar no ombro e no quadril, tá certo? Então, é basicamente isso. A gente só precisa entender e prestar um pouquinho de atenção. Faz com calma todo o rascunho,
É importante que vocês anotem todo esse conteúdo dos vídeos, porque eu pretendo passar um exercício avaliativo para vocês fazerem em casa. Então, para não ter que assistir os vídeos todos de novo, vocês já têm no caderno, tá certo? Quem não conseguiu entender, tenta assistir o vídeo com mais calma. Mas se ainda persistir alguma dúvida, me procurem, fale comigo. Vocês estão sempre em contato comigo no colégio. Eu também sou super acessível no WhatsApp, então não hesitem em me procurar, tá certo? Qualquer dúvida, é só chamar. Beijinho e até a próxima aula.